Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos relembrar o que é substantivo e adjetivo e aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vem comigo! Tudo que existe na face da Terra possui um nome. O ser humano fez isso para se comunicar. Quando olhamos para um gato, chamamos ele de gato. Quando olhamos para uma cadeira, chamamos ela de cadeira. Quando olhamos para uma árvore, chamamos isso que vemos de árvore. Então, o ser humano deu nome às coisas para se comunicar com todo mundo. Porque senão eu poderia chamar o gato de qualquer coisa e outra pessoa não ia entender nada. E aconteceria uma tremenda confusão. Então, resumindo, os substantivos são as palavras que nomeiam os seres. Ou seja, o substantivo vai dar nome a todas as coisas, sendo aquilo que existe ou que nós imaginamos existir, tá bom? Classificamos os substantivos de algumas formas. Quando classificamos eles de acordo com o número, separamos em singular e plural. Quando o substantivo está no singular, ele indica apenas um ser ou um objeto, apenas um. É o caso deste exemplo. A caneta é azul. O substantivo aí é caneta, esse objeto que a gente usa para escrever. Uma única caneta, portanto, no singular. Ou no plural, as canetas são azuis. Então, nós teríamos aqui mais de um objeto, tá? Podendo ser dois ou mais, tá bom? E também classificamos eles de acordo com o gênero, ou seja, feminino e masculino. Primeiro exemplo, a mesa quebrou. Substantivo mesa está no feminino. Segundo exemplo, o pneu do carro furou. Substantivo pneu está no masculino. Atenção, porque agora nós temos uma dica muito importante. Observem os exemplos. Os jacarés, o céu, uns relógios, um brinquedo. As bolsas, a pomba, uma parede, umas casas. Observe que à frente dos substantivos eu coloquei umas palavrinhas. Essas palavrinhas são chamadas de artigos. Nós temos os artigos a, as, uma e umas. E temos também os artigos o, os, um e uns. Para que eles servem? No caso aqui da classificação dos substantivos em masculino e feminino, toda vez que você estiver em dúvida, é só colocar um desses artigos à frente da palavra, do substantivo. Um exemplo, caderno, substantivo caderno. Se você estiver em dúvida se ele é masculino ou feminino, é só vocês usarem um desses artigos. Por exemplo, a caderno, uma caderno. Não encaixou, né? Não combinou. Então, vou usar outro. O caderno. Encaixou, concordou, combinou. Então, eu sei que caderno, o caderno, eu usei o artigo o à frente da palavra, do substantivo caderno. Então, eu descobri que caderno é um substantivo masculino, tá ok? Um alerta. Em alguns casos, vocês perceberão que não existe uma palavra específica para nomear macho e fêmea de uma mesma espécie. Neste caso, nós acrescentamos essa palavrinha, ou macho ou fêmea. Por exemplo, nós temos aqui elefante, o feminino de elefante é elefanta, ok? Certinho. Nós temos o macho rinoceronte. Será que a fêmea de rinoceronte é rinoceronta? Não, tá errado, não é rinoceronta. Então, nós acrescentamos a palavra macho no masculino e a palavra fêmea no feminino. Então, fica da seguinte forma, rinoceronte macho e rinoceronte fêmea, tá bom? Agora, nós vamos relembrar rapidamente o que são adjetivos. Vocês também já estudaram sobre isso. Os adjetivos são aquelas palavrinhas usadas para indicar uma característica dos substantivos. Vamos ao exemplo. O celular é rosa e bonito. Celular, nesta frase, é o substantivo, que é o nome do objeto, né? Esse objeto aqui que a gente usa para fazer ligação, enviar mensagens. E nós temos nesta frase duas características para o substantivo celular, que são rosa e bonito. Poderiam também ter outras características, tá? Então, lembrando que o adjetivo é aquela palavrinha que indica uma característica do substantivo, ok? Agora vamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Faremos as atividades da apostila das páginas 14 a 17. Me acompanhe no trecho da atividade número 1. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Neste trecho que acabamos de ler, existem 3 substantivos que nomeiam animais.
Acredito que vocês já identificaram, isso mesmo, passarinhos, antílope e serpente. Desses três, nós precisamos classificar. Primeiramente, vocês devem pintar, assim como indica a letra A, né? E na letra B, nós devemos classificá-los em substantivos que estão no singular e que estão no plural. Vou dar só um exemplo. Passarinhos indica apenas um ser ou mais de um ser. Exatamente, passarinhos mais de um ser, ou seja, está no plural. Então, vocês devem escrever de acordo com o plural e singular. Aqui embaixo, nós temos a definição de plural e singular, que eu já expliquei no início do vídeo. Vocês podem ler novamente e até marcar com marca-texto para ficar bem destacado, tá bom? Na página 15, vocês devem completar a legenda das imagens com o singular ou com o plural dos nomes. Primeiro exemplo. O leão está no singular, então devemos completar o plural. Ficará os leões. Temos também o exemplo da serpente. Nós temos aí no plural as serpentes. Falta o singular, que ficará a serpente. E assim por diante. Na página 16, vamos estudar o masculino e o feminino dos substantivos. Leiam comigo o trecho da atividade 3. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. As palavras em destaque que estão em lilás são substantivos porque nomeiam seres ou são adjetivos porque indicam qualidade dos seres. Exatamente, são substantivos porque elas dão nome aos seres, tá bom? Então, aí a letra B pede que vocês circulem as palavras que vêm antes de lebre e de gênio. Aí vocês devem lembrar da explicação que eu dei lá no início do vídeo. Lembrem-se do artigo, dos artigos. O que vem antes da palavra lebre? A letrinha, a palavra A, é o artigo A. O que vem antes da palavra gênio? A letrinha O, o artigo O. Então, são os artigos que identificam se os substantivos nesta frase são masculino ou feminino. Na letra C, pede que vocês reescrevam a frase da atividade 3, trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Então, a frase ficaria assim, ó. O leão, que de boba não tinha nada. Leão é um substantivo masculino, então nós temos que trocar. Não podemos colocar, por exemplo, a leão, que de boba não tinha nada. A gente tem que trocar, né? E colocaremos da seguinte forma. O leão, que de bobo não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Aí sim nós concordamos, fica tudo certinho, masculino com masculino, tá? Concordando o substantivo. Por fim, vocês devem organizar os substantivos da atividade 2, que está lá na página 15, né? Aquelas palavrinhas das fotos. E vocês vão distribuí-las aqui, nesses quadrinhos. Palavras masculinas e palavras femininas, ou substantivos masculinos e femininos. Por exemplo, leão é um substantivo, uma palavra masculina ou feminina? Masculina, exatamente. Então, vocês devem escrever leão no primeiro quadrinho. Serpente, o serpente? Não, a serpente. Então, é uma palavra feminina. Então, devem escrever serpente no segundo quadrinho. E aí, vocês podem ir distribuindo de acordo com o que vocês forem lendo lá. Tá bem fácil esse. Por fim, vocês devem pensar sobre essa questão aqui, ó. Que pista ajudou você a organizar as palavras nos quadros? Aí, vocês vão pensar nesta pista que eu expliquei sobre os artigos. É só colocar o artigo antes da palavra, o ou a, ou também um ou uma e por aí em diante. E aí nós descobrimos se os substantivos são masculinos ou femininos, ok? Por fim, vocês devem reescrever as frases da atividade 5, trocando os substantivos masculinos, que estão em destaque, pelos substantivos femininos, tá? Primeiro, o macaco subiu na árvore. Trocaremos pelo feminino. A macaca subiu na árvore. O leão é o rei da selva. A leoa é a rainha da selva. Observem que em algumas frases nós precisaremos fazer adaptações. Então façam, mas depois que fizerem, leiam a frase inteira para saber se ficou certinho, tá? Caso contrário, vocês perceberão algum erro e será possível fazer a troca, a correção. Por último, nós temos aí um outro trecho do conto. A lebre estava com sorte porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Lembrem-se também daquela explicação que eu dei logo no início, que existem algumas espécies de animais que a gente não tem uma palavra específica para definir se são machos ou fêmeas.
E o que nós não tem o masculino e o feminino exatamente. Então nós precisamos acrescentar a palavra macho ou fêmea ao lado do substantivo para definir se o animal vem do gênero masculino ou do gênero feminino. Você conhece outros animais que também têm essa mesma situação, além da antílope que nós vimos aí, que pode ser antílope fêmea ou antílope macho? Eu dei o exemplo no vídeo também de rinoceronte fêmea, rinoceronte macho. Anotei alguns aqui também, ó. A serpente fêmea, a serpente macho, a lebre fêmea, a lebre macho, a zebra fêmea, a zebra macho. Então, nós temos alguns exemplos desses que são bem interessantes também. Tá bom, crianças? Finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Façam tudo com bastante capricho. Até a próxima. Tchau, tchau!